Muita notícia importante no dia de hoje, quero trazer inclusive mais uma. Braga Neto, de acordo com a Polícia Federal, seria a figura central dessa organização criminosa que a Polícia Federal afirma que existiu, que articulou uma tentativa de golpe na eleição presidencial de 2022. O general está detido desde sábado por supostamente obstruir as investigações. Walter Braga Neto está detido na 1ª Divisão do Exército na Vila Militar, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo as informações que foram divulgadas, o general de 4 estrelas está em um quarto que está equipado com ar-condicionado, geladeira, armário, aparelho de TV e banheiro. Após a prisão do militar, o ex-presidente Jair Bolsonaro postou em uma rede social como alguém hoje pode ser detido por obstruir investigações que já foram concluídas. Mas o ex-presidente não chegou a mencionar diretamente o nome de Walter Braga Neto na publicação. Chamar os nossos comentaristas, começar essa com você, Dávila. Como avalia, claro, a detenção de Walter Braga Neto, as informações que vieram à tona e chegam a colocá-lo como uma espécie de coordenador do suposto plano. E também essa indagação, esse questionamento de Jair Bolsonaro, né? Como ele teria o objetivo de obstruir investigações se elas já foram concluídas? Inclusive, o inquérito já até foi encaminhado à PGR. É verdade, Caniato. Bom, primeira vez no Brasil que um general 4 estrelas é preso, principalmente depois da redemocratização. Então, só nisso já tem um valor simbólico muito grave. Aí eu vou colocar meus 2 pontos importantes aqui. Primeiro, todos os golpistas comprovados precisam ser devidamente punidos, seguindo os ritos do devido processo legal e direito à ampla defesa. Se houver provas concretas, se a Procuradoria-Geral da República abrir um processo contra essas pessoas, tiver um julgamento que respeite o devido processo legal, o direito à ampla defesa, e esses golpistas forem condenados por tentar dar um golpe de Estado, precisam ser todos devidamente punidos. Não podemos passar pano para golpista no Brasil. Isso é intolerável. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, isso também fundamental no Estado Democrático de Direito. A presunção de inocência tem de ser respeitada. Ou seja, se existe um indiciamento dizendo que o general está envolvido no golpe e tal, quem cabe fazer essa denúncia é a Polícia Federal nessa investigação, mas isso precisa estar na Procuradoria-Geral da República. E como disse o advogado André Marcília, que é um especialista no assunto, prisão preventiva não é punição, mas é uma medida asseguradora da integridade da investigação. Ou seja, a prisão preventiva ela existe justamente para garantir a integridade da investigação. Então, quando se faz uma prisão preventiva, precisa dizer por quê. O que o general está fazendo neste momento, que está impedindo a investigação. Porque se ele não está fazendo nada, se não há prova de existência do crime, e aí você não pode ter uma prisão preventiva. É isso que está no artigo 312 do Código Penal brasileiro. Então, assim, a lei diz que a decisão para decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação. O que foi usado aí nesse inquérito é uma troca de mensagem, Caniato, que aconteceu há mais de um ano. Então, você está dizendo que isso está prejudicando uma investigação que a Polícia Federal está concluindo? Então, ou essa investigação, ou essa justificativa precisa ser muito mais clara, ou realmente deixa aqui um ponto de interrogação. Por que ela está sendo feita nesse momento com alguma coisa que foi levantada contra o general há mais de um ano? Pois é, tem escutado também questionamentos, né? Não teria sido concluída a investigação ou existem apêndices? A Procuradoria-Geral da República vai receber novos documentos que serão anexados àquele inquérito que já foi, inclusive, encaminhado à Procuradoria-Geral da República após decisão da Justiça. Você, Mota, mas a acusação contra o general Braga Neto é de obstrução de justiça. Ele teria tentado levantar informações sobre a delação de Mauro Cid. Não temos acesso a todos os detalhes, né, Mota? Mas o que a gente pode esperar? O Brasil está em uma grande confusão institucional, Caniato. É assim que eu vejo a questão. Não se trata de um problema jurídico, não se trata também apenas
de um problema político. É uma mistura de tudo isso. Agora, não se pode colocar a culpa por essa confusão no colo das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras se profissionalizaram, estão focadas na sua missão. Os problemas da política têm que ser resolvidos pelos políticos. A anistia é uma solução, é uma tradição brasileira que vem de muito tempo. O Dávila deu um excelente exemplo. Repare, o Dávila se referiu ao golpe de 1930. É exatamente essa a definição correta. Entretanto, 1930 ficou conhecido como a Revolução de 1930. E Getúlio Vargas, que foi o ditador mencionado muito bem por Dávila, como sendo um de uma safra enorme de ditadores que brotou naquela época, esse ditador, Getúlio Vargas, deixou marcas em forma de legislação e instituições que duram até hoje no Brasil. Então, a gente não pode perder de vista o quão antigo é o envolvimento de militares na história da política no Brasil. Pois é, inclusive, né, Mota, sobre 64, muitos se referem como golpe, mas quando alguém se refere como a Revolução, aí tem a galera que patrulha, né? A gente já acompanhou isso não faz tanto tempo. Você, Beraldo, só trazer o destaque, a manifestação da defesa de Braga Neto, que negou as acusações e disse que terá a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução ou embaraço às investigações. Mas, Beraldo, diante das informações que nós tivemos acesso, o que a gente precisa considerar em relação à detenção de Braga Neto, Beraldo, que inclusive já trouxe essas análises pela manhã no Jornal da Manhã, né, Beraldo? Pois é, Canhoto, a gente tem que separar em dois lados esse evento da prisão do general Braga Neto. Primeiro, a gente precisa lembrar que existia no Brasil, até a Lava Jato, a condução coercitiva. A pessoa era chamada a prestar um depoimento sobre algum caso, ela não comparecia por alguma razão, então tinha lá uma determinação da condução coercitiva que obrigava a pessoa, sob escolta policial, de ir prestar o depoimento. Só que começou-se a usar isso sem o convite prévio para a pessoa ir depor. Ela nem estava sabendo do assunto, de repente chegava a polícia lá na casa dela para obrigá-la a depor sobre um determinado tema. Durante a Lava Jato, houve uma decisão, se não me engano, foi do ministro Gilmar Mendes, aí acabou-se com a condução coercitiva. O que se transformou a condução coercitiva? Num mandado de prisão temporária. Então a pessoa não era chamada para depor, às vezes nem sabia que estava envolvida numa determinada investigação, não tinha mais o instrumento dela ser levada a prestar esclarecimentos, ela já ia direto ser presa e ficava lá, a princípio, 5 dias presa, se não fosse renovado. Então o Brasil já vem construindo essa desorganização e essa banalização do uso da prisão já de algum tempo. No caso específico do general Braga Neto, e aí eu não estou analisando o que ele e o seu grupo fez, mas simplesmente nessa prisão, eu tenho dificuldade, eu não sou jurista, eu não consigo fazer uma avaliação técnica sobre o conteúdo da ação que culminou na sua prisão, mas eu tenho dificuldade, como um conhecedor leigo da lei, de dizer que ele continua interferindo na investigação, que ele está continuamente atrapalhando a investigação, que inclusive já produziu um relatório final. Então não vejo muita lógica nesta prisão, porque fica parecendo que foi imposto a ele o cumprimento de uma pena a qual ele ainda não foi condenado. Então esse é o primeiro ponto. Aí tem o outro lado. Tudo indica que houve, sim, uma conspiração dentro do Palácio do Planalto para impedir a posse de um presidente eleito. Disse que havia ali a cogitação até de tirar a vida do presidente eleito, do vice-presidente, ministro supremo, etc. E o ponto fundamental para mim é o seguinte: é inadmissível que um membro do Exército Brasileiro se preste a este papelão. Até porque não é o fato de você eliminar os seus inimigos que vai fazer com que você tome e se mantenha no poder.
essas pessoas que têm este tipo de pensamento e se reúnem para discutir esse tipo de estratégia, de evento, eles não são golpistas, eles são criminosos. Pessoa que se reúne para tratar da morte do outro, por mais que não tenha sido colocado em prática, é uma pessoa que tem um pensamento criminoso. Agora, este julgamento e as penas, elas precisam ser adequadas àquilo que efetivamente aconteceu. Se reuniram, conversaram, mas nada fizeram? Se reuniram, conversaram e teve alguém que deu uma mala de dinheiro para financiar? Perdão. Então isso já é um outro estágio. Precisa ser avaliado com calma. Agora, Dávila, senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, disse que se houve reuniões entre militares, isso não quer dizer que tenha acontecido, de fato, um golpe de Estado. Então, ele disse, houve reuniões, mas não levaram à ação propriamente, ou seja, a tentativa de um golpe de Estado. Informação que corrobora com a análise de vários juristas. Você, Luiz Felipe Dávila, análise de Hamilton Mourão, dizendo que a conspiração era Tabajara, as forças não abraçaram a ideia, e isso eu já ouvi, inclusive, de vários juristas, viu, Dávila? Agora, se em algum momento durante esse processo identificarem que determinada ação de uma dessas pessoas que estavam tramando, que chegaram a debater, discutir, planejar, escreve documento daqui e dali, imprime ali e acolá, se levam dinheiro para o tal do Kid Preto, enfim, se tudo isso será considerado ato preparatório, é possível imputar algum crime a alguém? Enfim, como disse o Beraldo, é preciso individualizar essas denúncias, né, Dávila? Com certeza, é preciso individualizar essas denúncias e é preciso ter acesso aos autos. Nós não temos acesso aos autos, então nós comentamos aqui em cima de fatos que aparecem na imprensa ou que são vazados. Isso é muito ruim. Como um processo gravíssimo desse está sendo conduzido sob sigilo há tanto tempo, Caniato, e é vazamento seletivo de informação, fica difícil fazer comentário objetivo em cima de suposições. Agora, é o que você disse. Se houve gente que se reuniu, planejou e tentou implementar medidas aí de golpe de Estado, elas precisam ser devidamente punidas. Eu acho que não pode ter nenhum tipo de anistia, não, nesse caso, não. Eu acho que tem que ser punida. Nós não podemos tolerar isso, inclusive para desestimular outras pessoas. Agora, se for uma versão mais, como você disse, Tabajara, é outra história. Mas o ponto é o seguinte, nós só vamos poder conhecer isso a fundo quando a Procuradoria-Geral da República reunir esses indícios, esse inquérito levantado na Polícia Federal e dizer se existe ali embasamento para processar alguém ou não. Hoje, nós escutamos muitas coisas, o que nós temos é que, de fato, tiveram reuniões, tiveram documentos circulando, mas para dizer qual é a culpa de cada um, é preciso um pouco mais de cautela nesse momento. A ação parece fundamental. Não daria para oferecer uma denúncia de baseada, né? Uma para todo mundo, né? Os 40 indiciados desse documento da Polícia Federal. Você, Mota, como avalia, interpreta essas falas, essas análises de Hamilton Mourão, dizendo que a conspiração era Tabajara, que se houve reuniões, isso não quer dizer que teve a tentativa de golpe, enfim. Suas análises, Mota. Eu não vou ousar nenhuma interpretação, Caniato, porque eu não sei o que é uma conspiração Tabajara. Qual é a diferença de uma conspiração Tabajara para uma conspiração real? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que não houve golpe de Estado, né? Na minha impressão, né, e muita gente compartilha da minha opinião, essa história de golpe de Estado tem dois tipos, o que aconteceu e o que não aconteceu. A história do Brasil, como nós já falamos aqui, é recheada de episódios como esses. Há quem diga, há quem classifique até a própria proclamação da República como um golpe de Estado, né? Não é como se Dom Pedro II tivesse sido exatamente consultado e tivesse havido um plebiscito, né? Vamos dar as mãos aqui, que tal uma república? Não foi bem assim, né? O primeiro presidente do Brasil foi um militar, depois o segundo também foi militar, não é isso, Dávila? Me corrija aqui se eu estiver errado. Enfim, eu acho que a gente
se beneficiaria muito em momentos como esse de fazer uma pausa nas discussões e abrir um livro de história. Eu acho que ajudaria muito a acalmar os ânimos. Agora, Dávila, as informações que foram divulgadas em relação à detenção de Braga Neto trazem alguma informação de fato, uma novidade? Porque assim, eu tenho escutado uma série de elucubrações, teses, teorias, pode acontecer isso, está se fechando o cerco para A, para B ou para C, o próximo é o general Heleno, o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro? Será que o Braga Neto vai fechar uma delação premiada? Ou seja, tem 1000 teses rolando por aí, né? 1000 possibilidades, inclusive em relação a figuras das Forças Armadas, general Heleno, mas também que acabam apontando no final desse roteiro para Jair Bolsonaro. O que a gente deve esperar, hein, o Dávila? Tudo ou até nada, né? O problema, né, Canhoto, é que nós não tivemos acesso exatamente qual foi a última ação nessas últimas semanas que o Braga Neto atrapalhou a investigação que estava sendo concluída, porque só nesse sentido que você pode declarar uma prisão preventiva. Nós não sabemos nada disso. Agora, que há sim na prisão preventiva de um general 4 estrelas, que foi ministro do Bolsonaro, que foi vice-presidente na chapa presidencial, que é um sinal, é assim, olha, nós estamos indo atrás de todo mundo, e isso até usar como uma força coercitiva para que haja mais, entre aspas, colaboração, isso pode ser, mas isso não é uma estratégia que segue as regras do Estado democrático de direito, da presunção da inocência, do respeito ao devido processo legal e ampla defesa. Este ponto. Isso é uma forma, como bem lembrou o Beraldo no caso Lava Jato, é uma forma coercitiva. Você está usando a prisão de alguém de uma forma coercitiva para tentar enquadrar os outros. Então, isso não é um bom sinal. Bom sinal é aquele que você conseguiu levantar na investigação provas robustas, e isso será usado pela Procuradoria-Geral da República para se abrir ação penal em relação a algumas pessoas, livrar outras, falar que não tem nada a ver com aquilo, e vamos aí sim entender qual é o caso. Agora, esse negócio de prender pessoas de maneira coercitiva para que outros falem mais ou contribuem mais, porque senão você é o próximo da fila, aí é uma coisa bem complicada. Por isso que eu acho que nós temos... E não é técnica... Todo mundo fala que isso é tecnicalidade. Não é, não. Se numa democracia você não respeita todos os rituais do Estado Democrático de Direito, isso não é mais uma democracia. Isso é um Estado autoritário. Isso é o que define um país onde reina a liberdade e onde reina o autoritarismo. E nós temos de respeitar todo o ritual do devido processo legal. Você, Beraldo, e essas teses que apontam que o cerco estaria se fechando para Jair Bolsonaro, enfim, faz algum sentido esse roteiro ou parece muito mais tese e teoria de quem torce para A ou para B? Não, se a gente observar a cadeia de acontecimentos, tudo leva a crer que essa investigação está sendo conduzida para, ao seu final, colocar o ex-presidente Jair Bolsonaro numa posição de grande fragilidade, para dizer o mínimo. Afinal de contas, Canhoto, tudo isso que está sendo discutido, pelas informações, e não são muitas informações, enfim, mas pelo que a gente sabe até agora, esse plano foi desenvolvido, discutido dentro do Palácio do Planalto. Essa acusação de que houve circulação de dinheiro em caixa de vinho para poder financiar essa operação aí dessa turma de aloprados, e isso aconteceu dentro do Palácio do Planalto. Então, há uma responsabilidade do presidente da República em monitorar os seus indicados. As pessoas não estavam ali porque eram de carreira, concursadas para o Palácio do Planalto. Elas estavam ali trabalhando para o presidente. Então, esses elementos todos dessa investigação que vai tendo esses desdobramentos fazem parecer de que em algum momento, no seu ápice, vão colocar às claras qual é, na tese apresentada pela Polícia Federal e pelo Judiciário, qual foi a participação do ex-presidente. Vamos ver. Agora, Mota, tem acho que um aspecto que é importante que a gente discuta. Em linhas gerais, como você tem visto a cobertura que vem sendo feita
pela imprensa. Se a gente pega o recorte da detenção do Braga Neto, parece que a manchete que trata da cela, né, a história do ar-condicionado, da televisão e do banheiro, isso faz mais sucesso do que as apurações da prisão, de fato, né, Mota? O fato de ele estar numa cela com TV e ar-condicionado parece que é o grande lance dessa prisão, né? Eu não sei nem o que dizer, Caniato. Quando eu vejo alguns episódios dessa cobertura, me parece mais torcida organizada do que jornalismo. Mas isso não me surpreende, porque essas são exatamente as mesmas pessoas que, diante da fotografia de um bandido colocando a arma na cabeça de uma vítima, fazem questão de chamar o bandido de suspeito. Eu nunca vi isso. Então é o mesmo tipo de raciocínio. É uma incapacidade de ser imparcial, de entender que o vento que sopra de lá tem que soprar de cá. É uma busca por criminalizar determinados tipos de opinião e transformar notícias em espetáculos, sem se preocupar com a essência. Justamente o contrário do que a gente tenta fazer aqui. Dávila, politicamente, como essa investigação, o inquérito, o iminente processo deve impactar na política brasileira? O que a gente pode esperar? Porque é algo que, claro, ganha as manchetes, os programas de análise se debruçam, trazem as principais projeções sobre de que forma que isso mexe com o grupo A, grupo B, mas o que a gente pode esperar? Certamente haverá em algum momento uma análise, um desfecho disso, mas talvez isso aconteça em um período eleitoral. E aí? É verdade, Caniato, você tem toda a razão. Eu vou pegar um gancho no comentário ótimo do Mota. O Vargas Llosa escreveu um livro espetacular chamado A Civilização do Espetáculo. E é justamente isso. Tudo você transforma num grande teatro, num grande espetáculo. O problema é que esse grande teatro, esse grande espetáculo, dificulta a percepção das pessoas de separar o joio do trigo. E isso é muito preocupante, porque aí parece que esse processo vai adentrar 2026 e esse processo tem como finalidade destruir a direita, os candidatos de direita não deixaram a concorrer à eleição. Tudo isso corrói a legitimidade da eleição. Então veja só, quando você tem uma sociedade de espetáculo que fica tratando isso como se fosse um grande espetáculo, um grande teatro, o que acontece é que você começa a corroer a legitimidade das instituições. E ao fazer isso, começam essas teses malucas desses antissistemas. O negócio é o seguinte, nada que está aí funciona, vamos explodir tudo, não é assim. Então, é muito importante ter serenidade, respeitar os ritos do Estado Democrático de Direito e esclarecer se esses aloprados tentaram dar um golpe de Estado ou não, separar o joio do trigo para que o Brasil entre em 2026 em clima de tranquilidade institucional para poder ter eleições presidenciais para governador, para senador, para o Congresso, para as assembleias legislativas de maneira tranquila. Nós não podemos deixar que essas coisas poluam a credibilidade das instituições. Isto é mortal para uma democracia, porque cada vez que a legitimidade das instituições são questionadas, cada vez mais as pessoas vão buscar soluções autoritárias ou antissistema. E isso é muito ruim para um país que precisa zelar pela sua democracia. Será que alcançaremos essa tranquilidade, hein, Cristiano Beraldo? Eu acho, enfim, nada indica nessa direção, no sentido de que é uma sucessão de eventos que colocam à prova, né, a nossa normalidade institucional. E é interessante porque o judiciário, nesses últimos, podemos dizer aí já uma década, ou mais de uma década, acho que desde o mensalão, o judiciário se tornou o centro de eventos importantes no Brasil. E o mesmo judiciário que, num determinado momento, atuou contra membros de governos de esquerda e foi aplaudido por aqueles que estavam ainda até num processo de descobrimento da direita brasileira, hoje o mesmo judiciário atua contra membros dessa direita brasileira e é aplaudido pelos
né, as figuras da esquerda. Então, o judiciário sempre adulado com a sua força imperial no Brasil, dessas decisões que são tomadas e, neste caso, né, casos que são decididos pela Suprema Corte com possibilidades bastante limitadas de recurso, e a gente vê que isso traduz esse desequilíbrio institucional no Brasil, Caniato. Isso é muito ruim sob todos os aspectos, porque a gente fica preso numa dinâmica que não favorece investimentos, não favorece o desenvolvimento, não favorece o foco no lugar certo para o Brasil avançar, se desenvolver, ter essa questão institucional mais bem resolvida, mais bem definida, ter pautas que sejam do interesse de todos. Não é, a gente está sempre amarrado em alguma polêmica, alguma confusão, alguma ideia estapafúrdia que se tem por aí, e esse Brasil que fica amarrado e não vai a lugar nenhum. Mota, só para a gente fechar, você, em suas análises e reflexões sobre o momento atual do Brasil, costuma usar muito a palavra anormalidade, né? Tempos anormais. Agora, eu vejo que até para vocês, analistas, quando a gente precisa fazer uma projeção de qual seria a melhor saída para esse momento que nós estamos vivendo, assim, não há consenso, né? E muitas vezes eu vejo que todos sentem dificuldade em saber exatamente qual é a chave do baú, a chave do cofre para a gente resolver esse problema. Sempre tem gente que chega aqui pela primeira vez e muitas vezes quer acompanhar exatamente qual é a análise do comentarista sobre uma solução para esse momento atual, esse problema institucional que a gente vive. De forma resumida, Mota, quais são os pilares para a gente sair dessa situação? Eu precisaria de meia hora, Caniato, aqui para pensar. Meia hora com o Mota, essa é boa. Você está me pedindo uma solução, como dizem aqui no Rio de Janeiro, eu vou ficar devendo a você, Caniato, essa solução. Mas eu acho que é fácil a gente dizer o que não é solução. É nada que colabore para aprofundar as divisões que já existem. Qualquer caminho que vá causar mais ressentimento, mais amargura, qualquer medida que vá colocar pessoas em becos sem saída, é uma medida errada. Basta a gente olhar para a política brasileira, como eu falei, abrir qualquer livro de história. Olha o que aconteceu nos últimos 20 anos, nos últimos 40 anos, nos últimos 60 anos, nos últimos 100 anos. Se tem uma coisa que é certa no Brasil é que o poder muda de mão, de um jeito ou de outro. Então, ou a gente caminha no sentido de construir uma saída, né, que preserve ao máximo as nossas instituições, o Estado de Direito. Eu coloco o Estado de Direito acima de tudo, que é a ideia de que nada é feito ou nada deixa de ser feito a não ser em função da lei. Esquece ideologia, esquece opinião, esquece gosto pessoal. É a lei que determina. E todos são iguais perante a lei. Eu acho que esse é o caminho. A gente não pode, como eu vejo algumas pessoas fazendo, inclusive profissionais da mídia, fechar os olhos para soltura de bandidos. A gente teve um episódio terrível aqui no Rio de Janeiro, de um argentino, se eu não me engano, um ex-ministro da Argentina, entrou no lugar errado. Uma história que se repete centenas de vezes. Entrou na rua errada, recebeu uma sentença de morte. E eu vejo as matérias que descrevem esse episódio como se fosse uma coisa absolutamente normal, natural. Não há nenhuma indignação, nenhum espanto. E algumas dessas mesmas pessoas aplaudindo o episódio da prisão do general, independente de qualquer mérito, independente de causa, independente de qualquer coisa. O que a gente espera das pessoas, principalmente de quem tem voz pública, é um mínimo de coerência e racionalidade. Porque se isso não está presente, esse debate não vai levar a lugar nenhum.
Inclusive, o Mota mencionou esse episódio do argentino, acho que foi secretário de turismo de Bariloche, inclusive, viu, Mota? A gente vai tratar disso, inclusive, nesta edição de Os Pingos nos Is. Agora, Dávila, só para a gente arrematar esse assunto, o tal freio de arrumação, a resolução para esse problema do Brasil. Claro, a gente poderia elencar aqui 50 itens, mas isso passa também por uma autocontenção das instituições, dos poderes, porque a gente tem falado muito de interferência entre os poderes. Esse também pode ser um dos principais problemas que a gente observa hoje. Rapidamente, só para a gente arrematar. É verdade, mas eu volto aqui ao ponto que o Mota sempre trata aqui nos Pingos nos Is. As ideias corretas. As ideias corretas é o seguinte: você precisa ter no comando da nação pessoas que realmente trabalham para salvar as instituições. Vou dar 2 exemplos históricos aqui que é muito interessante. O primeiro é o seguinte: nós falamos aqui da Revolução de 30. O que acontece? Vem um ditador chamado Getúlio Vargas dizendo que ele vai salvar a democracia e cria uma ditadura. Não está nem aí com a Constituição. Ele está aí que ele quer fazer uma ditadura no Brasil e usou o pretexto da democracia para fazer uma ditadura. E aí você tem 2 episódios que acontecem o oposto. São presidentes que se preocupam com a instituição que usaram para salvar as instituições. O primeiro foi Juscelino. Quando suicídio de Getúlio Vargas, você tem lá Carlos Luz, Nereu Ramos, Café Filho, tá aquela bagunça. E aí o que o Juscelino faz? Quer salvar as instituições, anistia, bola no chão, fortalece as instituições. E depois a segunda vez que nós tivemos isso foi justamente com o Plano Real. Nós tivemos o impeachment do Collor, uma situação complicada no Brasil, alta de inflação. Aí vem um presidente que falou assim: agora vamos salvar as instituições. E trabalhou para fortalecer as instituições. Agora, hoje, eu não vejo no Brasil, nas posições de comando do governo federal, pessoas que têm essa consciência histórica e essa importância que, para salvar as instituições, nós precisamos acabar com a civilização do espetáculo.